Então vamos lá para a terceira mensagem dessa série, Graça, Favor e Imerecido. E agora nós vamos encerrar falando do estilo de vida da graça. E João capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu quero falar hoje sobre a cultura do Sinai e a cultura do Monte Sião. Desde o início da série eu estou usando muitas analogias, muitas comparações, até porque existem três formas de interpretar a Bíblia, eu disse desde o começo, literal, simbológica e tipológica. Então a gente tem três linhas interpretativas das Escrituras. Quando a gente fala de lei e graça, a gente tem muitos símbolos e tipos, comparações que a Bíblia faz. Por exemplo, Egito é um tipo de mundo. Faraó é um tipo de Satanás, é um símbolo, né? E aí começa a ter essas simbologias. E aí a gente entendendo o Antigo Testamento, diz o livro de Hebreus, que é sombra daquilo que haveria de vir. Olhar então para o Antigo Testamento, a gente começa a ver um apontamento. Só que a sombra não é a realidade das coisas. A gente não pode olhar para a sombra e começar a querer definir alguma coisa, sendo que não é a realidade. Por exemplo, imagina alguém ter que operar a mão e chega diante da mesa do médico e ele coloca a sombra e diz, mexe na sombra. Como é que ele vai ter precisão sobre aquilo que ele vai estar fazendo ou operando? Assim é lei e graça. Então, no Monte Sinai, que é localizado lá na Arábia, Deus desce para falar com o povo, Moisés sobe para aquele ambiente para buscar a lei, e ali também foi onde o próprio Moisés morreu. Em Gálatas 1,17, só para você ficar atiçado para ler sua Bíblia, diz que foi naquela região do Sinai que Paulo passou 3 anos ali aprendendo de Jesus Cristo, sabe? Então o Monte Sinai ele tem essa importância, porque a lei veio ali. Então, além da lei dos 10 mandamentos, são mais de 600 subtópicos da lei, onde a gente tem mais de 660 em alguma coisa, eu não vou precisar, porque eu não fui a fundo nesse dado, mas eu acho que é 667, mas pode ser para mais também, de subordenanças dentro da lei. Ali também Moisés mostrou os seus esforços. Moisés ali subiu, passou 40 dias jejuando, pelejou com aquele povo e ficava o dia todo julgando o povo, julgando causa, e até que o sogro dele diz, divide chefes de 100, de 50 para que tragam suas causas mais difíceis a ti. Então, Moisés ali, ele deu a sua força, ele fez de tudo para que aquele povo servisse ao Senhor e obedecesse às suas leis. Então, na simbologia, Sinai representa esforço próprio, suor, pagar o preço, como a gente gosta de falar no nosso evangeliquez. Então, o que acontece? O povo, após o cativeiro, 400 anos ou 430 anos, ele sai e Deus vai conduzindo esse povo até o pé do Sinai. Ele passa pelo deserto, Deus vai ali conduzindo o povo até chegar no Sinai. Nesse caminho do Egito ao Sinai, pensa num povo que aprontou. Eles fizeram tudo quanto é tipo de pecado que você pode imaginar. E o mais e a atitude mais ímpia que eles tiveram era reclamação e murmuração. Imagina eles começam a reclamar, está vindo o faraó, aí Deus abre o mar. A gente queria água, e sai água da pedra. A gente queria carne, Deus manda as codornas, codornizes. Tem um amigo que diz que o frango chegou já quase assado por causa do calor do deserto. Sabe, eles reclamavam de tudo, de todos. Eles chegaram a sentir falta de cebola. Irmão, o caboclo sentir falta de cebola, ele está muito chateado da vida, porque
Cara, pelo amor de Deus, a pessoa, as cebolas de Belém. Eu não quero saber da cebola de Belém, meu irmão, vai para lá. Então eles estavam tudo reclamando o tempo todo e murmurando e cometendo pecados, rebeliões, idolatrias, e pecados sexuais, e pecados de furto, tem muita coisa. E aí Deus sempre tratando com misericórdia, 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 misericórdia. E aí eles chegam ao pé do Sinai. E agora eu quero começar a te mostrar algo completamente interessante. Abram comigo o Êxodo, capítulo 19, versículo 1 ao 16. Êxodo, capítulo 19, verso 1 ao 16. Amém? Diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam Israel, pois ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendo vistos o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, sejam diligentemente em ouvir a minha voz agora se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis meu reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pergunta: aonde Deus aqui está dizendo leis e regras? Aonde ele está falando, faça isso, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça isso? Não está. A fala de Deus aqui é uma fala cheia de graça e concorda com a fala de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10, que diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Esse texto de Pedro, ele está falando para a igreja, que alcançou a graça de Deus e agora vive pela graça. E esse primeiro texto concorda com o êxodo que nós lemos, que Deus também está falando com graça e misericórdia para o povo de Israel. Ele está falando: se vocês me escutarem, me obedecerem, cara, eu vou estar com vocês, vocês serão propriedade peculiar entre as nações. Pessoa, Deus dizia assim: cara, eu vou andar com vocês, basta me obedecer, basta me ouvir. Então Deus, em primeiro lugar, mostra bondade, misericórdia, disse assim: vamos manter assim, vamos viver bem assim, vamos viver unidos, em paz, vamos viver de boa. Mas o texto mostra uma atitude, que quando a gente vai buscar uma fala no original, a gente se assusta. Olha o que diz o texto, continuando o texto de Êxodo 19, no verso 8. Porque essa fala agora ela vem recheada de justiça própria, de arrogância. Como dizia no meu tempo antigo, cheio de borsalidade. Quem é do tempo do borsal aqui? Acho que só alguns. Amém. Êxodo 19, 8 diz assim: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés isso, as palavras ao Senhor. Parece uma leitura simples, né? E, cara, o povo vai obedecer. Mas essa palavra faremos, usada aqui, é a palavra assar no hebraico, que ela significa manufaturar, produzir, realizar, operar, produzir manualmente. Ou seja,
eles estavam dizendo para Deus o seguinte: não mostre bondade para conosco. Isso que o Senhor falou, nós podemos produzir. Isso que o Senhor disse, eu posso fazer. Sabe? Então fala de uma rebelião interna. A mesma abordagem a gente vai para a vida do jovem rico, quando ele chega com Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Como estão entendendo? Da mesma forma, de manufaturar, o que é isso? Faturar manualmente, fazer manualmente, produzir isso. Sabe, de produzir com meus esforços, de fazer algo para merecer. Então, você percebe aqui então a cultura do Sinai, aonde eu faço porque eu mereço. Não, não é que Deus esteja mandando, é porque eu mereço. Eu sou abençoado porque eu estou fazendo algo. Sabe, a mulher samaritana teve seus pecados ali na beira do poço, confrontados e revelados, mas cada confronto que ela recebia de Jesus, ela ia quebrantando. Veja que és profetas, veja que és profeta. Aí depois ela diz, olha, onde é o lugar da adoração? Jesus é um espírito e verdade. E ela começa a se quebrantar e diz, então me dá essa água. Sabe, ela vai abaixando, e Jesus ministrando e ela vai quebrantando. O que podemos entender é que Jesus, então, ele oferece a graça. Deus, oferece a graça ao povo de Israel. E eles falam, não, vamos fazer um acordo para a gente merecer? Então Deus dá a lei. Por quê? Deus sabia que o homem de si só não pode nem agradar a Deus e nem salvar-se a si mesmo. Então ele começa a dizer, olha, para o religioso você quer uma lei? Então está aqui. Jesus faz a mesma coisa com o jovem rico, quando ele chega, bom mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus então começa, guarda os mandamentos, honra teu pai, honra tua mãe. Tudo isso faço desde a minha infância, cheio de orgulho. Jesus fala, então agora vende tudo, dá aos pobres e vem e siga-me. O confronto começa a acontecer com a justiça própria do povo. Então, o que podemos entender é que Deus nunca quis dar a lei para o povo, mas eles meio que pediram a lei, pediram para ser colaboradores de Deus, mas como trabalhar com Deus em favor da salvação e aceitação? Como eu posso fazer algo pela minha salvação e pela minha aceitação? Como eu posso olhar para Deus e dizer assim, Deus, o Senhor precisa de mim no seu reino. Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 10 diz, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, e com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Está dizendo que Abraão foi chamado então de pai da fé e que ele abençoaria todas as famílias da terra. Por quê? Porque ele esperou em Deus. Deus o deu uma promessa. Ele andou por cabanas, ele pagou um preço no deserto, mas ele não fez nada que fosse contra a promessa de Deus. Na verdade, ele esperou que a cidade fosse construída pelo construtor, Deus. Então, perceba que o padrão de vida da graça, através do pai Abraão, é alguém que espera em Deus, que aguarda a direção do Senhor, submetendo-se a Deus. Israel nunca se submeteu a Deus. Israel nunca obedeceu a Deus 100%, nem quando eles entraram na terra de Canaã. Na minha leitura bíblica agora, virou o ano e começa tudo de novo, eu estou já lendo Números,
E o que me assusta no livro de Números é que eles adentram a terra, cada um tem um comando, cada um tem uma direção. Você vai para tal lugar, você vai expulsar de lá os jebuseus e não sei o quê. Você vai para tal lugar, expulsar os cananeus de lá. O que eles fazem? Eles vão para tal lugar e negociam com os caras e não expulsam ninguém. Começam a viver juntos. Ou seja, eles não obedecem ao Senhor. Eles nunca obedeciam ao Senhor. O povo de Israel queria uma lei. Por exemplo, eles se comparavam com outras nações. O reinado de Saul não foi a vontade perfeita de Deus. O reinado de Saul foi uma vontade permissiva. Por quê? Porque o povo se comparava com as outras nações e diz assim, eles têm reis, nós queremos um rei também. E Samuel, desesperado, chega diante de Deus e fala, Deus, eles estão te pedindo um rei. Como assim? Se é o Senhor que governa. E Deus fala para Samuel, calma Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Então o que acontece é que a lei vem, porque o povo queria ser mandado, queria se sentir merecedor. E graça é favor imerecido. Algumas pessoas, então, elas vivem ainda na lei, querendo vencer com a força do seu próprio braço, querendo viver na lei. Você jamais vai conseguir vencer pecados, você jamais vai conseguir sobressair, ter uma vida espiritual abundante em Deus. Por quê? Porque a força da lei é o pecado. Olha o que diz Romanos 6, de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Perceba que a graça ela vem para revelar uma dependência de Deus. A graça vem para revelar que o ato de justiça que nos redime, que nos perdoa, que nos dá acesso a Deus, não foi feito por nós. O ato de justiça que nos redime, que nos perdoa, que nos dá acesso a Deus, foi feito por Jesus. Amém? Então, é através de Jesus que temos redenção, é através dele que temos o perdão, é através de Jesus que todo o benefício da graça é alcançado, é através de Jesus, pelo sacrifício dele. Escolha agora, em seu coração, como você quer viver diante de Deus, pela lei ou pela graça. A graça não vai, como nós já estudamos, não vai te respaldar a ser uma vida relapsa. Na verdade, a graça te dá força para viver cada vez mais intenso com Deus. Cada vez mais diante dele. Só que você não vai andar agora com um reloginho no pulso, sabe? É assim marcando, eu orei 1 hora hoje, eu orei 1h30 hoje, eu li tantos capítulos, aí eu bati a meta de Bíblia essa semana. Não é isso. Imagina se a gente troca aqui a figura de Deus e nós que somos casados e começa a pensar na sua esposa. Você vai chegar lá, aleluia. E aí você começa a dizer assim, hoje eu beijei 1 hora na boca da minha esposa. Hoje eu fiquei com ela 30 minutos, glória a Deus. Hoje eu fiquei não sei o quê. Agora imagina, você homem, se você chega com a sua esposa e amor, vamos ter uma noite alabachúrias hoje. E ela fala, tá bom, o que você tem para me dar hoje? Como assim? Não, o que você tem para me dar? Ah tá, eu vou te dar então, vou pedir um sushi aqui. Ah, beleza, hoje sushi então a gente namora. Aí depois outro dia, o que você tem? Ah, hoje eu tenho dinheiro. Aí você dá dinheiro e namora. Ah, depois você tem o quê? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí, e o dia que você não tem nada? Então a gente não namora. Então hoje não tem nada para gente. Vai dormir, acabou. Imagina se Deus fosse assim com a gente. Como é que está seu nível de oração? Como é que está seu nível de leitura bíblica? Não estou falando para você ser um relapso. Eu estou falando que a motivação tem que ser diferente. Amém? Amém? Olha só. O primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em sangue. E isso gerou morte.
O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, e isso gerou alegria, festa no casamento. Moisés desce do Monte Sinai com a lei, e naquele dia morre 3.000 pessoas. O Espírito Santo desce no Monte Sião com a graça, e naquele dia nascem mais de 3.000 novas almas para Jesus. A cultura do Sinai, ela é uma cultura de morte, de lei, de merecimento, e ela deve ser transicionada para a cultura agora do Monte Sião. O que é o Monte Sião? O Monte Sião é a cidade de Davi, onde ele construiu a cidade dele, que hoje é Jerusalém, que faz parte daqueles montes, né? Porque são 7 montes que cercam Jerusalém. E Sião é a representatividade da nova aliança, dos novos céus, da nova terra, da nova vida com Deus, ou seja, pela graça. Olha o que diz em 2 Coríntios 3, verso 6, diz assim: o qual nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei não é, como muitos falam erroneamente, estudou teologia, tá vendo? A letra mata. Não é isso. Está falando da letra da lei. Está falando do jugo da lei. Isso mata, mas o Espírito, ele traz vida, ele vivifica. Como a lei matou 3.000, agora a graça veio e viveram 3.000. 2 Coríntios 3,17 diz assim: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não foi uma regra que nos transformou, não foi a lei que transformou, não foi algo que nós fizemos que nos transformou, não foi o seu nível de oração que te transformou, foi o Espírito de Deus. Então, a liberdade que traz o Espírito é que te capacita para acessar ao Pai. E aí sim, viver uma vida transformada. O texto diz que somos transformados de glória em glória na quê? Na mesma imagem, ou seja, nós começamos a contemplar a Deus pelo acesso do sangue, pelo acesso da graça, e essa glória começa então a manifestar em nós. Porque nós refletimos aquilo que contemplamos. E não foi a lei que nos deu isso, foi a graça. Então o que acontece? Temos os dons do Espírito Santo, temos os frutos do Espírito Santo, temos o ministério do Espírito Santo, temos as manifestações do Espírito Santo, temos a operação do Espírito, ainda temos a intercessão do Espírito. Para quê? Para que eu e você sejamos capacitados a sermos como o Filho é. A medida de varão perfeito, para que todos nós chegamos à estatura de Cristo. E isso é uma obra de Deus. Não é nossa. Tudo para nos moldar, para transformar o nosso coração de acordo com o coração de Deus. E qual é o nosso trabalho, meus amigos? Então, beleza, entendi. Não é o meu esforço, não é a cultura do Sinai, mas é a cultura do Sião. Do Monte Sião, perdão. Então, o que eu faço? Uma coisa só: se entregar a uma vida íntima e rendida em todas as áreas para o Senhor. Confiar em Deus completamente, obedecê-lo, buscá-lo, pegar a sua vida e colocar nele. Apenas isso. Tem um hino antigo, muito antigo, que diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer, pois somente um, seria muito para ti. Aí o refrão é meu, somente meu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Esse é o nosso trabalho. O nosso descanso não é um dia, o nosso descanso é uma pessoa. Olha o que diz o Salmo 132, verso 13 e 14. Agora eu vou correr um pouquinho para dar tempo.
Diz assim: porque o Senhor escolheu a Sião, desejou para a sua habitação, dizendo: esse é o lugar do meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois tenho desejado. Salmos 87, versículo 2 diz: o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Salmo 78, verso 68 diz: então escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Os salmos falam de uma escolha de Deus. Agora, do monte Sião, por quê? Porque no Sinai ele fez vários convites. Venham, 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 vamos lá, subam. Subam no monte. E o povo dizia: não, fala com Moisés. Quem sabe o que é assessor aqui? Pensa numa coisa que eu tenho ódio de assessor. Que se quer falar com alguém, não, fala com o meu assessor. Dá vontade de nem falar. Porque, cara, se era contigo, por que tu vai dar outra pessoa para falar? Deus nunca quis assessores. Mas o povo queria assessores. Não, vamos ungir aqui Moisés, o assessor do Senhor. E aí tudo que o Senhor falar com ele, a gente vai ouvir Moisés. Nunca ouviram Moisés. Na verdade, queriam matar o bichinho, jogar pedra. Tadinho dos assessores. E aí, Davi perguntava para o Senhor: onde o Senhor habita? Deixa eu construir uma casa para o Senhor. Deixa eu construir uma casa para o Senhor. Deixa eu construir uma casa para o Senhor. E Deus falava: não habita em casa feitas por homens, mas, cara, eu vou deixar. Teu filho vai construir lá no Monte Sião um negócio para mim. E aí, quando tudo acontece, entra no período profético, em Amós capítulo 9, versículo 11, Deus fala algo que chacoalha o coração. Olha o que diz: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído. Repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e as reedificarei como nos dias antigos. Para que possuam o resto de Edom, todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que o que lavra alcança o que seca, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo de Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas. Nele habitarão, plantarão vinhas, beberão o seu vinho e farão pomares e lhe comerão os frutos. Assim os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Deixa eu te explicar isso aqui, meu. Deus está falando: olha, eu quero levantar de novo o tabernáculo de Davi. Nesse tabernáculo, nesse ambiente, nesse lugar, a terra vai vir me adorar. E aqui, o que planta vai andar junto com o que colhe, ou seja, as coisas vão ser rápidas, aceleradas. As bênçãos vão chegar para todo mundo, vai dar certo, todo mundo vai ser abençoado. Agora, por que a profecia veio? Para restaurar o tabernáculo de Davi e não o tabernáculo de Moisés. Porque, honestamente dizendo, o tabernáculo de Moisés, recebido no Monte Sinai, era uma réplica do que há no céu. Pelo menos Deus fala assim: olha, faça conforme tudo o que você viu. Ou Deus abriu uma tela e falou aqui: esse é o projeto em 3D, já estou viajando, mas pelo menos é o que a gente pensa. Por que ele fala: restaurarei a tenda caída de Davi? Sabe qual é a diferença? O Moisés, você tem 3 estágios: ato exterior, ato interior, santo dos santos, ou lugar santo e lugar santíssimo. E você entrava, tinha o altar de sacrifício, a bacia de bronze, você entrava mais um segundo nível, já tinha a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. E só lá dentro do santo dos santos havia a arca da aliança. E ali,
Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava naquele lugar. E aí eles tinham que fazer todo um rito de sacrifício, de lavagem, de comida, de acender o candelabro, a menorá, que é o candelabro com 7 tochas, e queimar incenso, e fazer fumaça, e fazer com que a fumaça permeasse todo lugar. Somente a luz do candelabro poderia estar acesa, só aquela luz iluminava tudo e tudo mais. E uma vez por ano alguém entrava lá. E o tabernáculo de Davi era uma grande tenda, a arca na frente do povo, e a adoração acontecia 24 horas. Havia liberdade, todos poderiam estar diante da presença de Deus. Então, corrobora com o pensamento de graça. Deus não queria uma lei, Deus queria graça. Deus queria liberdade. Deus queria que o povo subisse no monte sem assessores. Sabe, as promessas de Deus é: você será o meu povo e eu serei o seu Deus. Moisés vai ser o teu irmão, vai andar junto. O monte que eu subo, você sobe também. A unção que eu acesso, você acessa também. A palavra que eu recebo, você recebe também. Os dons que eu tenho, você tem, ou pode ter até mais. Ou seja, a presença derramada sobre o povo. Isso é graça. A liberdade da tenda de Davi. Sabe? E o que a gente precisa? É deixar a justiça própria e entender que a graça me faz ser guiado por Deus. O filho pródigo, quando ele sai cheio de arrogância, me dá o que é meu com o pai vivo, pedir herança com o pai vivo é desejar que o pai morra. Só que quando ele volta destruído, cara. Ele volta sem nada e ele fala assim, me trate como um servo, ou me trate como o senhor quiser, mas me recebe em casa. Aquele homem tinha perdido tudo, estava humilhado, perdeu todas seus requisitos, os seus argumentos. Ele não tinha mais o que dizer. Então ele fala, me trata como um servo. O pai diz, não, você é filho, cara. Isso é graça. O favor que ele não merecia, ele recebeu. Pelo um amor que ele não semeou. Por uma obra que ele não fez. Deixa eu te falar por quê. Diz assim, acho que é Efésios 5:20, não tenho certeza. Mas diz assim, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não foi só perdão dos pecados que aconteceu na cruz do Calvário. O perdão, ele confirma a culpa. Por exemplo, eu errei com o Pedro Lucas, eu chego, cara, você me perdoa, eu errei com você. O que ele vai dizer? Sim, você errou comigo, eu te perdoo. Ele confirmou que eu sou um pecador e que eu errei com ele. Justiça é retirar a culpa. Deixa eu te explicar isso. Imagina que você tem uma dívida com o banco de R$1 milhão. E aí o banco fala assim, bora vender esse rim aí, bora pagar. Aí você vai lá e o banco então vai dizer assim, eu vou perdoar a dívida. Você me deve, eu perdoo a dívida. Acabou. O que é justiça? O banco chega lá e diz, você não me deve nada, e ainda mais, toma mais R$1 milhão. Foi isso que Deus fez. Isso é a justiça de Deus. Isso é a graça transbordando sobre nós. Eu era culpado, ele pagou o preço. E além de pagar o preço, me encheu de benefícios pelo preço que ele pagou. Aquela cruz era para você, era para mim. Ele falou, não, deixa comigo. E aí ele fala, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, presente aos homens. E aí ele fala, eu sou galardoador daqueles que me buscam. Cara, é difícil a nossa justiça própria, a cultura do Sinai, aceitar essas coisas. Então, o que a gente entende? O que a gente precisa? Entender a doutrina da justificação, da graça. Entender que não é o que eu faço,
que me faz merecedor. Eu tenho que fazer? Tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, mas isso não vai te fazer mais amado ou menos amado, isso não vai te fazer melhor ou menor. Isso vai te fazer grato. E os gratos acessam o ambiente também. E aí eu quero encerrar com isso, Mateus capítulo 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Eis a pergunta. O que eu posso dar em favor da minha vida? Ao Deus que tem tudo, o que eu posso dar? Qual é a oferta minha que vai mover o coração de Deus? Qual é o jejum meu que vai dizer, ó Deus, como eu sou espiritual? Ah, que palavra que eu vou pregar? E Deus vai olhar e falar, Miguel, olha lá, rapaz, que palavra. Imagina Deus dizendo para os anjos, que palavra. Literalmente ele falando, nem Salomão. Deus não surpreende com a nossa palavra. Na verdade, deixa eu te falar uma coisa que pode frustrar o teu coração. Deus não tem expectativa nenhuma em você. Se Deus tivesse expectativa em você, Ele não morria por nós. Deus não espera nada de você, a não ser que você o ame. De graça e pela graça. O que confronta o nosso coração é que viver esse amor parece tão difícil. Porque no fundo, a gente quer a lei. Quero merecer. Quero ser alguém que o Senhor fale, esse é meu filho amado que me comprasse. Não, eu não mereço. Eu não sou justo. Eu não sou santo. E eu não posso fazer nada. Eu quero encerrar com esse Salmo 125. Diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para todo sempre. Essa noite, a gente vai orar que a cultura dos sinais seja tirada do nosso coração. E a cultura do Monte Sião, de graça, liberdade no Espírito, uma vida livre no Senhor, possa permear o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé?